Olá! O Teoria e Prática de hoje traz dois assuntos muito importantes: aposentadoria e Unimid. Serão mais de 16 milhões de pessoas com mais de 65 anos a partir de 2030. E o que será que essas pessoas vão fazer? Continuar trabalhando ou será que tem alguma opção de projeto para que elas possam participar? Para falar sobre o assunto, nós estamos com duas convidadas, duas professoras no estúdio. A professora Andrea Bellini, que é fonoaudióloga e professora de espanhol. E a professora Cláudia, coordenadora do projeto Unimid, é pedagoga e doutora em educação. Eu gostaria de começar com a professora Andrea. Professora, nasceu na Argentina, veio para o Brasil, trabalhou como fonoaudióloga, mas já se aposentou na área. Nos conte um pouquinho dessa história. Bom, eu trabalhei durante vários anos como fonoaudióloga. Eu me formei lá na Argentina, mas exerci aqui durante uns quantos anos. Aí depois, quando eu estava perto da aposentadoria, comecei a dar simultaneamente aulas de espanhol. E eu sempre gostei da profissão de professora. E então, quando eu me aposentei, só me dedico ultimamente a dar aulas de espanhol. Certo? Aqui na Unimid, no projeto, e já dei aula em várias escolas da cidade, INSA, Anglo. Mas a fonoaudiologia não continua? Não, agora já fonoaudiologia estou aposentada. Posso dizer então que talvez esse encanto pela aula, por ministrar aulas, veio com mais força depois da aposentadoria? Exatamente, sempre eu gostei. E a vida me levou para ser fono, gostei também da minha profissão enquanto eu exerci, mas sempre meu sonho era ser professora. Gostei sempre da sala de aula e agora estou concretizando aquilo que eu sempre sonhei. Professora Cláudia, trabalha com o projeto da Unimid, depois nós vamos explicar até o que é o projeto, mas os idosos de hoje, será que esse é um bom motivo para continuar a vida depois da aposentadoria, fazer o que gosta? Érica, eu tenho certeza que esse já é um bom motivo de continuar fazendo algo que se gosta ou descobrir alguma coisa nova. Mas eu tenho notado que, de fato, o que tem mudado é o conceito do que é ser idoso. Antigamente, né, quando a pessoa se aposentava, ela, de fato, ia fazer o que a palavra diz, né? Ela vai para os seus aposentos, coloca seu pijaminha, seu chinelo e fica lá, esperando não sei o quê, ou muitas vezes tomando conta de neto, fazendo alguma coisa assim. Agora, hoje em dia, a pessoa que é idosa, ela não cumpre exatamente isso, graças a Deus. A expectativa de vida se ampliou e as pessoas têm que começar a projetar algo novo para as suas vidas a partir dos 60, 65 anos. E a gente tem aí uma nova imagem de idoso, que a gente tem na mídia alguns exemplos interessantes de pessoas que são produtivas, estão fazendo o que gostam. Você vê, Caetano Veloso, Tina Turner, Suzana Vieira, né? Vai lá para a avenida aos 60 e poucos anos e arrebenta. Além da própria profissão, é claro. Exato, então acho que as pessoas têm essa... E quanta gente depois também não descobre um novo dom, ou como a Andrea fez aí, uma nova carreira. E isso tem sido assim muito mais frequente em outros países. Eu creio que o Brasil é um país que está descobrindo atualmente esse novo potencial do idoso numa coisa que ele gosta de fazer, numa nova profissão, ou continuar a sua produtividade aí, né? E será que continuar essa produtividade, independente se é na profissão ou em algo que se descubra posteriormente, ajuda, auxilia nessa felicidade maior da pessoa, nessa vida longa? Auxilia, sim. Nós temos pesquisas que, de fato, demonstram isso, né? Agora, o importante também é que a gente não fique só ligado à questão do capitalismo, ou seja, vender a força de trabalho depois que você também teve o direito de dizer, não, nisso eu não trabalho mais, né? Então, o Rubem Alves, ele fala muito isso. Olha, tem coisas que não são úteis, mas são tão belas que têm que ser admiradas. Em países orientais, o idoso não precisa necessariamente ser produtivo, mas é admirado e é valorizado pela sabedoria que tem, pela participação social que exerce, que no nosso país não é tão frequente. Sim, sim, sem dúvida. Professora Andrea,
Será o baixo valor da aposentadoria responsável pela continuidade da carreira das pessoas? Bom, em alguns casos, acredito que sim. Tem muitas pessoas que precisam mesmo trabalhar, compensar aquela aposentadoria mínima. Às vezes eles mantêm até a família com filhos, netos, às vezes. O aposentado, às vezes, a pessoa que mais é responsável por aquela família. Então, às vezes, ele precisa. Mas eu acho que não é unicamente essa. Eu acho que é a vitalidade que dá, a criatividade que continua, tudo isso faz que a pessoa se arrume para sair para trabalhar, se sinta fazendo alguma coisa a mais. Isso aí eu acho que é mais importante do que, às vezes, a necessidade, que também existe, com certeza. E como foi a reação de algumas pessoas quando você decidiu por se manter ativa? Ficaram impressionadas? Te deram força, respaldo? Como foi? Então, eu acho, até hoje, tem muitas pessoas assim, às vezes falam assim, mas você não está cansado, você não vai parar, mas você precisa, mas parece que cobram também. Algumas pessoas cobram desse lado, e algumas, ao contrário, algumas acham ótimo. Eu sempre, tudo que eu faço hoje, eu acho que é aquilo que eu gosto. Graças a Deus eu posso me dar esse luxo, digamos. Onde eu estou trabalhando hoje, tanto na minha casa com as aulas particulares, como aqui, é um lugar que eu amo, adoro, gosto do que estou fazendo. Então, é difícil que a pessoa fale, não, você está cansada, você está triste, esse trabalho está te fazendo mal. Então, acho que aí está a prova de que faz bem. Sim, pois é, eu acho que quando a gente faz o que gosta, né, dificilmente você quer se ausentar daquela atividade. Por exemplo, os bons amantes, né? O Rubem Alves também fala, eles amam beijar e fazer amor. Algum dia você vai querer deixar de fazer uma coisa tão deliciosa? Não, quando você trabalha no que gosta, é praticamente a mesma coisa, não se deixa de fazer. É verdade. Mas é bom lembrar, assim, que essa questão de fazer algo novo, de selecionar, ou de fazer trabalhos temporários que não canse tanto, como cumprir aquela jornada árdua de 8, 9, 10 horas de trabalho. Talvez esse seja o diferencial. Seja o diferencial. Então eu vou pedir para segurar um pouquinho essa informação e para nós trazemos também no próximo bloco se é preciso se preparar ou não para a aposentadoria. O Teoria e Prática volta já. Hoje, vejo que fiz a escolha certa. Aprendi que pequenas atitudes fazem a diferença. Todo o meu esforço valeu a pena. FHO Uniararas. Você é o que você escolhe. Estamos de volta com o Teoria e Prática.
Professora Cláudia, no bloco anterior você comentou sobre fazer o que gosta para esse aposentado ou se descobrir depois da aposentadoria. Tem algum exemplo de alguns dos seus alunos que talvez se descobriram depois disso? Tem, olha, nós temos muitos exemplos, né? Eu dou uma atividade para esse projeto que é a oficina de canto coral. E nós temos lá alguns alunos que nunca pensaram, por exemplo, em cantar. E hoje cantam, se apresentam, né, e falam, nossa, nunca imaginei que pudesse cantar. Tem outros, como é o caso, vou citar um nome que é muito bonito de ver, que é o seu Miguel, que durante a infância, adolescência, juventude, nunca se descobriu como um desenhista. Daí teve umas aulas de desenho aqui conosco e agora já montou um portfólio com diversos desenhos. Que hoje, pode até voltar, de repente, para o mercado de trabalho como desenhista. Como desenhista, né? Fantástico. E a gente tem também, Érica, esses países diferentes do nosso, que já tem essa cultura de absorção desses idosos que podem ajudar em atividades diferenciadas, né? Eu tenho um exemplo, assim, uma vivência de participar de algumas feiras no exterior e os idosos nos Estados Unidos, eles trabalham na recepção dessas feiras, fazendo cadastro de pessoas, conversando, recepcionando. Que é uma prática que o Brasil ainda não tem. Pois é, e tem aí uma nova oportunidade. Imagina a Copa do Mundo, né, chegando, as Olimpíadas depois. Eu acho que é um espaço que talvez essa mão de obra que é temporária e que é bem qualificada, sabe como tratar, né? Sabe como recepcionar. E é verdade, isso vai bem a favor de uma pesquisa que nós temos. Nós trouxemos aqui na tela os aposentados contratados com mais de 50 anos, só para nós fazermos uma comparação. O quanto subiu de 2003, que nós tínhamos 3 milhões de aposentados contratados, para 2010 com 4 milhões e meio. Isso é um aumento de 53% em relação à contratação. E depois, como você mesma citou, professora Cláudia, nos cargos técnicos, é lógico que tem uma contratação maior, talvez até pela experiência, 72%, seguidos por cargos de diretoria, com 33%, gerência, 28%, conselho, 17%, até a presidência, com 6%. Será que essa experiência, professora Andréa, seja importante de fato após a aposentadoria, independente se a pessoa vai ou não seguir a profissão que tinha antes, ou se ela migrar para algo que talvez goste mais? A experiência conta nesse momento? Eu acho que com certeza. A experiência, a gente é uma bagagem que você leva para toda a sua vida. E com certeza, em qualquer atividade que você for começar, você for realizar uma atividade nova, você vai levar essa experiência. E então a gente tem, às vezes, eu tenho uma aluna até que um dia comentou comigo, falou assim, ai, nossa, como que a senhora é culta? Eu falei assim, não, bem, eu não sou culta, eu tenho muitos anos mais do que você. Se em todos esses anos eu não adquiri algumas coisas que você ainda não sabe, não é isso que eu sou culta, assim como ela é, porque às vezes a gente vai adquirindo, lógico. E não só a experiência profissional, mas a experiência de vida. De vida, de cultura, no geral, assim, a cultura no sentido de vivência mesmo. Então, às vezes, ela me olhava assim, admirada, mas ela tinha 19 anos e eu tinha 60 e poucos. Então, logicamente, que minha bagagem era muito maior do que a dela. É verdade. E aí, os setores, até, professora Cláudia, que são utilizados pós-aposentadoria, o setor de serviços, normalmente 25% é o que contrata em relação aos aposentados, bens de consumo 10%, telecomunicações 8% e o setor farmacêutico com 7%. E é interessante porque os setores mais promissores, segundo algumas pesquisas, são setores de serviço, de atendimento ao cliente, de bens de consumo. De fato, colocar um idoso como recepcionista em um grande evento talvez seja um benefício muito grande. O Brasil tem essa condição de colocar futuramente? Eu penso que tem, né? E tem também possibilidades, como o nosso próprio projeto, que depois nós vamos comentar um pouquinho mais, de oferecer ferramentas que vão se agregar a essa experiência e vão dar um potencial muito maior, né? É o caso da informática, que eles estudam,
uma segunda língua como o espanhol, né? Então você tem uma pessoa com uma bagagem significativa, que domina informática, que fala uma segunda língua, né? Isso tudo mostra esse conceito que a gente vem trabalhando, que antigamente a gente dizia, olha, essa pessoa está envelhecendo. E para a nossa sociedade, o velho não serve. Hoje a gente diz, não está envelhecendo, você está ficando idoso. Sem dúvida. E ter idade significa, como diz aí os filósofos da atualidade, significa ter uma versão nova e atualizada de si próprio a cada ano que passa. Realmente filosófico, né? Muito bonito. Você fica melhor a cada ano e vai colocando coisas novas. Né? E olha, até um dado de uma pesquisa da RAIS, a força de trabalho no Brasil em 2030, nós teremos aproximadamente 16 milhões de pessoas com mais de 65 anos. É preciso, de fato, ter um mercado para isso, porque as pessoas nessa idade, como você mesma citou anteriormente, elas têm total condição de continuar no mercado de trabalho ou fazer alguma outra atividade. Sim, é bastante certeza. interessante. Não é, professora Com André? certeza. Nós vamos deixar agora para o próximo bloco o assunto Unimid. Então, o que é, como ela aconteceu, quais são as pessoas, o perfil das pessoas que participam. O Teoria e Prática volta já. Combinando qualidade de ensino com qualidade de vida, a FHO Uniararas foi feita para você, que deseja estudar em uma excelente instituição de ensino instalada em uma cidade com disponibilidade para atividades acadêmicas, esportivas, culturais e diversos espaços para lazer, além da segurança, que garante a Araras uma boa posição no ranking das cidades paulistas com melhor qualidade de vida, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Aqui você tem tudo o que precisa para iniciar uma nova fase e viver a experiência de morar sozinho sem perder a segurança. Com um amplo estacionamento, campus arborizado e uma completa infraestrutura. Tudo oferecido pela FHO Uniararas, que teve conceito institucional 4 confirmado pelo MEC. Então, se você procura por qualidade de ensino, sem ter que se preocupar com o estresse do trânsito, medo da violência, arcar com alto custo de vida e respirar ar poluído, você busca um campus como o nosso e uma cidade como Araras, que permite a você ter uma rotina tranquila, contando com apartamentos e repúblicas próximas ao campus, facilitando o seu transporte até a faculdade. Experimente a FHO Uniararas, onde a tranquilidade e a qualidade de ensino e de vida andam juntas. Estamos de volta com o Teoria e Prática. Professora Cláudia, o projeto Unimid, Universidade da Melhor Idade, como ele acontece, como se iniciou, quais são as ideias que surgiram com esse projeto? O projeto Unimid, que significa Universidade da Melhor Idade, é uma ideia que teve suas bases assim nas universidades francesas, que já desde a década de 70 pensavam numa forma de trazer o idoso de volta ao espaço universitário, mesmo aqueles que não tivessem estudado na universidade, para adquirir novos conhecimentos ou continuar aprendendo.
Então a gente pegou essa ideia lá da década de 70 e um grupo aqui da Uniararas, que era mais ligado à área de saúde, estava pensando numa pós-graduação em geriatria, pensou num projeto de uma faculdade aberta da terceira idade. Então, em 2003, esse projeto teve início com a professora Luciene, que era coordenadora na época. Em 2005, eu acabei assumindo a coordenação do projeto. E tenho alguns alunos que estão comigo há 9 anos, praticamente desde que o projeto teve início, né? Esse projeto ele visa, de alguma forma, trazer esse idoso, mesmo de fato aqueles que tenham estudado só até o 4º ano, 5º ano, não importa. Isso não importa. Não importa. Então não tem idade mínima ou tem idade mínima para participar do projeto? Olha, nós colocamos, a princípio, 60 anos, mas nós percebemos que a nossa realidade aqui da comunidade ararense indicava que pessoas com menos de 60 anos também já sofriam o que nós chamamos de, por exemplo, síndrome do ninho vazio, né? Criou os filhos foram embora, então nós começamos 45, 50 anos, já é possível entrar, nós não colocamos nenhuma barreira. Tem interesse? Pode vir. Legal. Professora Andréa, você foi convidada para participar do projeto ou soube dele e se inscreveu como professora? Como foi isso? Bom, eu recebi o convite da Cláudia, que ela me ligou, eu não conhecia, e ela me contou como que era o projeto, se eu podia vir conversar com ela aqui. Aí eu vim, conversei com a Cláudia, lógico, me encantei com ela na hora que eu conheci, e aí ela me explicou como era o projeto, não conhecia. Aí eu cheguei lá na sala de aula, e muitas das alunas eu já conhecia daqui da cidade. Da cidade, né? E foi assim, muito fácil eu me adaptar e elas se adaptarem comigo também. Elas então, não tiveram nenhuma barreira por aprender uma nova língua? Muito pelo contrário, porque é uma coisa que eu também achei difícil no momento. Naquela época, tinha pessoas com pouco, alguns alunos tinham um nível de escolaridade bem simples, abaixo. E outros, não. Tinha pessoas que tinham feito faculdade, mas então era um grupo completamente assim, heterogêneo. E eu achei que ia ser muito difícil, e não foi. A gente foi levando com músicas, com filmes, um auxilia o outro, e todos acharam alguma coisa legal. Alguns falam que já estão formados faz muito tempo em espanhol, faz 7 anos que estão comigo. Mas é muito interessante. É interessante também ver a alegria das pessoas que participam. Eu tenho algumas fotos, professora, que você nos enviou, de alguns projetos. Por favor, eu gostaria que me explicasse, então, explicasse para os ouvintes quais são os motivos desses projetos. Ok. A Unimídia, além das aulas, ela tem alguns outros eventos. Aí nós estamos vendo um evento social, que nós promovemos alguns, que é a festa junina. Aqui um casal simpaticíssimo, o Miguel e a Leia, que estão conosco também há algum tempo. Aqui nós temos uma aula de informática? Isso é importante. Aula de informática. Praticamente todos os nossos alunos participam das redes sociais, tem Facebook, né? Antigamente participavam do Orkut, mas eles são moderníssimos, então já transferiram para o Face, né? Uhum. Tem e-mail, tem os contatos, todos eles, especialmente a Sueli, é especialista nessa parte de tecnologias da informação, a gente faz uma viagem ou participa de alguma coisa, já vão arquivando fotos, fazendo aqueles programas com as fotos, né? Nenhum teve barreira por participar de algo relacionado à informática? Não teve barreira, mas a gente tinha também essa discrepância de conhecimento. Talvez uma dificuldade maior por parte de alguns alunos. Sim, uns que não tinham ligado nunca o computador, né? Outros que já mexiam. Mas isso que é legal, um ajuda o outro, né? Incentiva, né? Aqui uma aula de nutrição? Nutrição, isso, nutrição. Olha que interessante. E você vê que tem homens também, eles não têm preconceito, Sim. Participam junto com as meninas. Aqui uma aula de alongamento. Então, a gente tem várias coisas, né? A gente se preocupa com o corpo, com a mente e com a questão do social.
Isso é muito importante. Aqui na Clínica de Estética. Clínica de Estética, para as nossas meninas continuarem belas, com receitas básicas, né? Esse é o caso do seu Miguel, que eu disse do desenho. Ele tem aí esse cavalo maravilhoso, né? Esse é o nosso projeto do Canto Coral. E a gente acaba também participando fora da Uniararas de alguns eventos. Aqui é uma viagem. É uma viagem, para quem pensa que idoso só faz passeios também assim. Esta viagem, em particular, foi muito aventureira. Nós fomos para Brotas para fazer a trilha das cachoeiras, né? E essa é a nossa última foto. Aqui é uma aula. Isso, foi um projeto que nós tivemos de hidroginástica. Aliás, isso também está para voltar, que é uma coisa que eles gostaram bastante. Maravilha. Professora, nós temos alguns relatos de alunas que também puderam falar, tanto de vocês, que elas elogiam muito, como do projeto. Mas nós deixamos para o próximo bloco. Teoria e Prática volta já. Hoje vejo que fiz a escolha certa. Aprendi que pequenas atitudes fazem a diferença. Todo o meu esforço valeu a pena. FHO Uniararas. Você é o que você escolhe. Estamos de volta com Teoria e Prática. E conforme combinamos no bloco anterior, vamos assistir a alguns relatos de pessoas que participam do projeto da Unimid. Só traz coisas boas para a minha vida. Alegria, aprendizado, que já aprendi muita coisa na Unimid. E, acima de tudo, dá uma alegria de viver, porque você convive com várias pessoas, tem professores ótimos, sabe? A gente se sente muito bem aqui. E consegui trazer meu marido, que é mais difícil, é trazer o marido, eu consegui. Eu sou ararense, né, de nascimento, fui para São Paulo em 75, eu já trabalhava aqui na usina São João por 10 anos e o Dr. Hermínio me convidou para ser secretária dele lá em São Paulo. Eu era professora de desenho, mas eu desisti de dar aula de desenho e preferi ser secretária só. Trabalhei 40 anos com a família e resolvi voltar para o interior. Aí, chegando aqui, fiquei desesperada, porque não tinha muita coisa para se fazer. Encontrei com uma amiga no Clube Ararense, que eu fui num evento, e aí, conversando, ela falou, não, vamos para a Unimid, você vai ver que você vai adorar. E realmente, adorei. Nossa, não vi a hora que terminasse as férias para voltar às atividades. E a gente tem muita atividade aqui, muito bom. E além de você aprender, você passa o tempo, né? Não fica ociosa em casa.
porque a Cláudia nos dá um incentivo muito grande para a gente. Apesar de eu não conseguir cantar muito, porque eu tenho problema de voz, eu trabalhei muito com telefone, então eu tenho muito problema de voz, mas eu insisto, quando eu estou bem de voz, eu insisto em cantar. Gosto muito das aulas da Andréia, de espanhol, muito gostoso, porque nunca tive tempo lá em São Paulo de fazer línguas. Trabalhava muito, então não sobrava tempo. E agora, então, estou adorando fazer espanhol. E estamos pretendendo agora, parece-me que vamos ter francês também esse ano. Então, quero também aprender o francês. Fazer tudo o que eu não fiz na época da juventude. Que ou por uma coisa ou outra não deu tempo, não tinha condições financeiras, um monte de coisas, né? Mas agora, nunca é tarde, né? Hoje já estou com 67 anos e vou continuar, não quero parar. Quando eu aposentei, eu falei, agora eu já sei uma coisa que eu vou fazer. Porque você deixa muita coisa para fazer quando você aposenta. E no final você fica enredado em casa e não faz nada. E aí uma outra amiga falou, você não vai na Unimid? Eu falei, é verdade, preciso ir lá. Então no final do ano passado, outubro mais ou menos, ela me convidou e eu vim. Aí conheci o pessoal, conheci o trabalho da Cláudia, é muito bom. E eles estão sempre alegres, sempre animados, né? Tem os projetos, tem os trabalhos, são desafios às vezes, porque às vezes você é inibida, isso te ajuda a desinibir. Cada uma tem uma peculiaridade, uma dificuldade, uma facilidade, né? E é muito bom o relacionamento, né, entre as pessoas, porque são todas de bem com a vida, todas animadas. Há muitas viagens, peças, teatro que a gente faz juntos, vamos para as fazendas, sabe? É muito gostoso. É a parte das férias da vida, é mais ou menos isso. E você não deixa de aprender, porque sempre tem uma coisinha ou outra que você aprende, né? Quando a gente aposenta, você para essa parte da vida social. Então, você está desatualizado e tal. E saindo, não. Você sempre encontra todos, um atualiza numa coisa, o outro noutra, no Facebook. Então, sempre você tem um contato. As festinhas, aniversários, as festas juninas e tal. Então, sempre tem muita animação. E é legal, porque um se preocupa com o outro, que não estava bem, que melhorou, que faz uma visita e tal. Então, você tem uma interatividade com todos. É muito bonito. É muito amorosa a Cláudia e ela espalha isso pra gente todo dia, sabe? Então, é como se fosse uma vitamina que você pega para a alma, sabe? Eu acho muito bom, gosto muito. Entre aproximadamente 40 pessoas que participam do projeto, esses são 3 relatos de pessoas que nos surpreenderam. Professora Cláudia, Catarina, Maria Cleusa e também a Cleide. A primeira com 7 anos de projeto, a segunda com 3 anos e a Cleide com 3 meses. É muito interessante porque é nítido perceber a satisfação em participar. É lógico que elas elogiam muito, tanto a professora Cláudia quanto a professora Andréa, mas é muito interessante as particularidades. A Catarina comentou sobre o marido, conseguiu trazer o marido. É difícil mesmo trazer os homens? Muito difícil. O projeto tem, em sua grande maioria, as participantes do sexo feminino, né? São poucos meninos, mas também são persistentes os que participam. E talvez o homem ofereça um pouco mais de resistência, e a gente tem também aí uma questão significativa que, de fato, a longevidade é maior para o sexo feminino. Então, nós temos muitos casos de viúvas, né? E poucos homens. Então, meninos são bem-vindos na Unimid. E é muito interessante que a Maria Cleusa, ela comentou que ficou desesperada quando chegou em Araras e uma amiga que a convidou para vir para a Unimid. Você comentou no intervalo que ela hoje atua como secretária voluntária no projeto. Então, ela continua exercendo o que fazia antes. Exato. É interessante que pessoas que já exerciam essa função, como a dela, né, faziam o secretariado por paixão, continuam mesmo que voluntariamente. Então, aos poucos, a Maria Cleusa ela foi se integrando ao grupo e já se encarregando de algumas tarefas. E para nós, né, Andréia, é muito importante essa participação. Muito bom mesmo. E aí, a Cleide, eu acho bastante interessante porque cai muito a favor do nosso assunto de aposentadoria, que ela não podia participar
antes porque trabalhava e veio agora com o projeto. E ela até cita, né, professora Cláudia, que você é a vitamina que traz energia para todos eles. É bastante interessante porque é um reconhecimento pelo trabalho de ambas, que ambas vêm fazendo pela Unimid. Eu acho que todos os professores, eu tenho aqui a minha parceira Andréia, que é a vitamina C e vitamina A aqui do projeto. Vitamina E. E outros tantos professores que participam conosco, como voluntários ou ministrando alguns cursos, eles têm um perfil bem diferente. Nós estamos acostumados com um aluno que às vezes vem fazer um curso porque quer um diploma. Quem está na Unimid não está interessado no diploma, na presença ou na nota. Está interessado no conhecimento, no contato, no convívio. Então, esse é o grande diferencial. E eu gostaria, para nós finalizarmos o Teoria e Prática de hoje, professora Andréa, é preciso se preparar para a aposentadoria? Qual a tua opinião? Eu acho que hoje em dia é necessário, porque as pessoas antigamente desejavam no máximo a aposentadoria pensando que aquilo lá ia ser o futuro dela ia ser aquilo, ficar em casa, não fazer nada, mas depois a gente vê que aquele não fazer nada não é tão bom assim. É um impacto muito grande não é tão na bom. rotina. A gente, na maioria das vezes, se afasta dos amigos, das pessoas do convívio do dia a dia, até para se arrumar, para sair, fica em casa, começa a relaxar, já não tem tanta necessidade de comprar uma roupa nova, porque não tem aonde que ela vai, essa pessoa. Então, eu acho que tem que se preparar assim, ou seja, vendo que alguma coisa eu vou querer fazer. O quê? Já mesmo, se planejar para isso. Ou alguma coisa diferente. Sem dúvida. Professora Cláudia, para participar do projeto, o que a pessoa pode fazer, onde ela tem que entrar em contato? Olha, basta vir até aqui a Uniararas ou telefonar, né, para o 3543-1435 ou na secretaria aqui da Coordenadoria de Extensão, falar com a Adriana ou Renata, e já se manifestar. A gente tem uma taxa simbólica e é legal falar que o projeto ele é diferente, porque o idoso não precisa fazer uma coisa assim, que a gente chama de BBB, baile, bingo e bolo. Né? Se ele nunca gostou disso, ele tem que procurar outras coisas. Não é porque ficou idoso que agora tem que participar dessas 3 coisas. Vamos buscar essas coisas diferentes e continuar mantendo acesa aí uma paixão, seja por uma atividade nova ou a participação num projeto, que isso pode te livrar, de repente, de uma depressão nessa faixa etária, que é muito comum e que a gente precisa fugir fazendo coisas que a gente gosta e dá felicidade, dá alegria. Pode ser em qualquer mês do ano? Qualquer mês do ano. Maravilha. Obrigada pela presença, professora Andréa. Obrigada. Professora Cláudia. Então, quem quiser entrar em contato com a faculdade, com a instituição, para fazer as inscrições no projeto Unimid, a professora Cláudia já falou como pode ser feito. Nós temos na tela também os contatos. E para quem tiver dúvidas ou sugestões para o programa, teoriaeprática@uniararas.br. Até a próxima!